os animais, o título da palestra é Nossos Irmãos Menores, os Animais. Kardec, ele tinha uma visão muito ampla de todo o universo como um todo, não só o ser humano. Ele pensava, via, agia e fazia os questionamentos a respeito de tudo em relação ao mundo como um todo. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Quem tem animal em casa? Levante a mão, por favor. Uma grande quantidade de pessoas tem animal em casa, né? Victor Hugo, um filósofo que viveu no século XIX, ele narrava que primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao próprio homem. Agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. É o momento em que é necessário civilizar o ser humano em relação à natureza e aos animais que são considerados os irmãos menores. Mas esses animais, esses irmãos, a natureza progride também, como o homem também progride. Então a gente vai ver no Evangelho, no capítulo 3,19 do Evangelho, está lá escrito progressão dos mundos. E no item 3,19 diz que o progresso é lei da natureza. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e da habitação, porque nada em a natureza permanece estacionário. Como a gente vê, tudo progride. E os animais, claro que é o tema da nossa noite, eles têm um desenvolvimento impressionante. Antes nós chamávamos eles de animais irracionais, né? Hoje a gente já vê que a coisa não é bem assim, esse termo já não é tão bem adequado para isso. Tem um livro muito famoso que chama Mediunidade dos Animais, Os Animais Têm Alma, de Ernesto Bozano. Nesse livro, o prefácio desse livro, a abertura desse livro, ele narra 2 episódios extremamente interessantes. O primeiro deles, ele diz que um senhor que trabalhava na roça, um lavrador, ia no campo em cima de uma carroça e em um dado momento ele percebeu 2 ratos grandes que estavam caminhando ao lado da pista e eles tinham de um para o outro um pedaço de capim na boca de um para a boca do outro. Ele achou estranho, mas como todo agricultor, rato é algo que não é muito agradável, porque destrói a colheita, estraga e tal. Ele então desceu para afugentar os animais, ele não queria matar, ele só queria afastar os animais dali. Quando ele desceu, ele notou que um dos animais o percebeu e correu. E o outro ficou estático, parado, com o capim na boca. Ele achou estranho, se aproximou, o rato continuava lá no mesmo lugar. O outro já tinha debandado. Quando ele baixou, que ele se aproximou, que olhou para o rato, ele percebeu que o rato que tinha ficado era cego. Ele estava sendo conduzido pelo outro rato, por um capim preso à boca. E no outro episódio mais interessante que ele conta, ele diz que um cirurgião ortopédico humano, ele estava vindo depois de um dia de tarefa no hospital, e quando ele ia passando numa determinada rua, ele viu um cão que tinha sido recém-atropelado e tinha quebrado o fêmur, a pata traseira. Ele pegou o animal ganindo, colocou dentro do seu carro, levou para a sua casa, aí anestesiou, cuidou dele, fez todos os procedimentos, colocou o osso no lugar e foi cuidando do cão durante aproximadamente 6 meses, até que o cão se restabeleceu completamente. E um belo dia, o cão foi embora. Simplesmente sumiu, voltou para as ruas. Passou-se o tempo. Ele disse que cerca de 1 ano depois, já perto da meia-noite, ele escutou um barulho muito forte na porta. Arranhando, empurrando, batendo na porta. Ele então foi ver o que era. Quando ele abriu a porta, ele ficou espantado. Na porta estava o cão que ele tinha cuidado. E um outro cão, que tinha sido atropelado, estava com a pata quebrada e tinha sido levado lá pelo animal que ele cuidou.
Ou seja, aquele animal percebeu que ali era o lugar que ele poderia ser cuidado, que ele iria ter cuidado, que ele iria ser tratado. Notem, um animal que é dito irracional. Ele lembrou do lugar, pegou a pessoa e disse, vamos ali, que ali você vai ser bem cuidado. E é assim que esses animais estão progredindo. Vamos lá no som. Agora, olha só essa, gente. O mundo animal sempre nos surpreendendo. Será que foi instinto, sabedoria, amor? Uma gatinha entrou em um hospital carregando seu filhotinho doente pela boca para pedir ajuda. Como se soubesse que os médicos iriam ajudá-la, a felina entrou pela porta da frente da clínica e foi até a sala de espera. Quando chegou, a cena comoveu e chamou a atenção de todos que estavam lá. Os profissionais da saúde do hospital ficaram abismados com o comportamento aí da gatinha e agiram na hora, mesmo aí com o trabalho, né, em tempo de pandemia. O caso aconteceu na semana passada em Istambul, na Turquia. Os dois foram encaminhados, mamãe e filhotinho, aí para um médico veterinário e, felizmente, passam bem. Viram só? Que cena, né? Ela chega ali na clínica com o filhotinho que está passando mal, né? Enfim, e já vai ali para ser atendida pelos médicos ali, que prontamente, ó, a gente vê ali que eles impediram, né, a entrada talvez em algum outro local, deixaram ali no corredor e já encaminharam, então, para um médico veterinário. Impressionante, né? E o detalhe maior é que não foi um animalzinho só, foram dois. Ela levou os dois gatinhos que tinham infecção ocular. Infecção ocular. Eles não estavam conseguindo enxergar, ela os pegou, levou até o hospital, um por um, como que ela tivesse a convicção que ali eles seriam atendidos. Vejam como aqueles animais estão raciocinando, pensando, agindo. Então eles evoluem, eles têm inteligência. Kardec então pergunta aos espíritos na questão 593 do Livro dos Espíritos. Os animais têm inteligência? Isto é, podemos dizer que os animais só agem por instinto? E os espíritos respondem, é bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vê que há os que agem por uma vontade determinada. É que eles têm inteligência, mas ela é limitada. Então nós vamos ver agora alguns pequenos episódios que vão ser a introdução da nossa conversa, para a gente ver como é a inteligência dos animais. Observem essa situação aí. O elefante, ó, está diante de uma cerca eletrificada, ó. Olha como ele vai pegar na cerca que ele sabe que dá choque, ó. Com todo cuidado, ó. Ele pega na parte de cima da cerca, onde não tem fio. Ó, puxa. Olha lá os fios embaixo, estão vendo? Ele puxa aí, ó. Ajeita, ó. E aí vai, ó, pisando em ovos, bem devagarzinho, passar por entre os fios, ó. Parece marido chegando tarde em casa, né? Olha, repare. Ó. Ó. E aí, ó, atravessa e vamos agora pegar esse pasto verdejante. Vê só, ele sabia que dava choque, então ele vai e puxa. Quem é que ensina as coisas aos animais? Quem é que ensina um pássaro como esse, dá nós perfeitos? Nós perfeitos, para tecer ninhos que não caem com vento, se seguram, aguentam peso, aguentam todas as tormentas e não caem. Alguém aqui é da roça, conhece garrancheiro? Alguém conhece aqui ninho de garrancheira? Não? É todo mundo da cidade grande aqui? É? Ninho de garrancheira é um negócio impressionante. Precisa ver a construção como é. E os animais também não só têm inteligência para construir, para procriar, para se continuar a perpetuação de suas espécies. Eles também gostam de se divertir. Né? Olha aqui um outro caso, olha. Repare como os animais são inteligentes, olha. A ratazana tá ali, o cara querendo despachar ela pro céu das ratazanas, olha. Ela corre, olha o que é que ela faz. E agora, ó. Olha só, rapaz. Abre a tampinha, levanta e cai fora.
E esses animais também, será que gostam de se divertir? Se você tem uma neve e tem algo que pode parecer um esqui, ora, se os humanos gostam de deslizar, por que é que eu também não posso fazer isso? Ele que se conduz, olha. Que delícia, no calor desse, que maravilha. E lá vem ele de novo, repare. E está pensando que é só na neve, é? Olha aí, lá vem ele de novo. E tem aqueles que adoram o mergulho nesse calor. Não é bom a gente pegar uma piscininha assim e mergulhar para trás, olha. Que joia. Mas também tem aqueles que são escandalosos, que fazem zoada. Isso é para cortar unha, viu? Não é para arrancar o dedo, não. Chill. Okay? Nem encostou ainda. E tem os cachorros brasileiros que são espertinhos, né? São mais espertinhos do que os outros. Só queria ter você por perto, mas você sumiu. Impressionante, né? E, gente, tem animal que vira artista, atriz. Gente, é inacreditável. Essa galinha tá fingindo de morta ali, desmaiada, pro galo não pegar ela. Olha isso aí, gente. A galinha não morre uma pena aí. Repare. Olha lá, olha pra vocês verem. Ela não mexe. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Até que ponto tá chegando. E o galo ali disse, a natureza realmente tá se transformando. Sexta-feira não vai dar nada hoje. Se arrumou, se perfumou, botou uma pena bonita e a criatura morreu. Tá lá morta. Não se move, não se mexe, ó. Meu Deus, aqui realmente não vai dar jeito não. Acho que eu vou ter que partir para outros caminhos. Vou pegar outro pagode, porque por aqui não dá nada. Coitada, tá morta. Dá não. Vamos embora mesmo. Bora, meu irmão. Vamos, deixa essa criatura em paz. Reze pela alma dela. Olha, tá mortinha. Vamos lá, deixa ela aí. E aí o milagre da ressurreição. O saiu. Viram? Essa é a vida no campo. E os cães, os animais, têm sentimentos nobres. Muito nobres. Olha esse aqui tentando, de alguma forma, fazer com que seu irmãozinho volte à vida. Ele está morto, foi atropelado. Olha a dor desse animal. Quando ele percebe que ele morreu, ele começa a chorar. Notem que é visível ele chorando a perda do seu coleguinha. Olha como ele chora. E tem aqueles que quando perde o seu humano, vai ao túmulo chorar. We Mr. Two. Chora copiosamente. Até os cuidados sanitários eles sabem ter. Quando eles encontram um animal que sabe que não tem mais condição de retornar, ainda assim, eles evitam que eles fiquem expostos aos urubus, aos abutres, aos chacais. Olha lá o cara. Tem a consciência sanitária e o respeito em cobrir o coleguinha, o irmãozinho todo, para que não seja vilipendiado. Então a gente pergunta, será que os animais se comunicam? Kardec pergunta aos espíritos, os animais se comunicam? Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas no meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muitas coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada como as suas próprias ideias, as suas necessidades.
Mesmo os que não emitem sons também se comunicam. Lá em casa, eu tenho a casa, a gente tem um quintal em casa que era um terreno, e virou um quintalzinho lá. E minha esposa costumava colocar milho para as rolinhas, os passarinhos que vinham, solto em cima de um telheirozinho. Eles começaram a chegar e tinha um monte deles, uma quantidade muito grande, tudo misturado, rolinha, pardal. Aí começou a dar pombo. E aí teve aquele problema, né? Muita gente aí estava dando comida a pombo, os pombos causam doença, foi aquele negócio todo. Aí a gente terminou tirando isso, deixou de botar comida para ver se os pombos iam embora. E tirou e realmente eles foram. Passado mais ou menos uns 15 dias, aí minha esposa percebeu que tinha algumas rolinhas no varal, perto de onde ela lava a roupa, já dentro de casa. Ela colocou um pouco de milho embaixo da lavanderia, do lado onde passa ferro. Aí colocou e não apareceu uma rolinha, nada. No outro dia, nada. No terceiro dia, apareceu uma. Aí foi lá comer o milhinho e tal. Ela disse, vamos ver se amanhã ela volta. No outro dia, de manhã cedinho, olha a rolinha lá. O terceiro dia, olha a rolinha lá. O quarto dia, olha a rolinha e mais duas. Mas espera aí, e como é que essas outras duas souberam dessa história? Com uma semana, tinha umas 50. Que estão lá até hoje, todo dia de manhã, a gente levanta, está cheio o varal de rolinha esperando. O dia clareando tem que botar. Eu compro milho quebrado na feira para botar com milho alpiste, misturo e boto lá todo santo dia. Está assim. De alguma maneira, elas se comunicaram. Elas disseram, ali tem comida farta, boa, todo dia de manhã tem comida. E estão lá. E esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui foi considerado pela BBC de Londres, que fez essa filmagem, uma das maiores provas de comunicação entre animais. Eu vou dizer o que vocês vão ver para vocês perceberem e prestarem atenção. Tem uma foca que está em cima de um pedaço de gelo no Oceano Ártico, e tem umas orcas, baleias orcas, que estão nadando ao lado, tentando pegar a orca para transformar ela em almoço. São várias baleias, mas a orca está protegida ali em cima. Aí o que é que eles fazem? Bom, só tem uma maneira da gente pegar essa orca. Eles se afastam todos juntos, os animais, voltam nadando ao mesmo tempo, provocam uma onda, a onda balança o pedaço de gelo, derruba a foca e a foca, papá. Reparem só, viu? Whole group, even the little one as is getting orcas, olha a involved. foca. It's not actually in the hunt, but it's Olha as involved in the orcas learning subindo e process. olhando, And now analisando you a can see situação, female estão and vendo? she's actually Olha, pushing sobe, against the ice olha, flow, and she's sobe, turning the ice olha. O que é que a around. gente vai fazer? Why she's doing that? It's probably Agora to percebam, position olha, the como ice eles se better, comunicam, so that olha. when they create a wave, Ó, it'll hit já the viram, ice olha, aí começam a se perfectly to afastar, wash the olha. seal off. Estão vindo todos para cá, tá vendo? Ó, agora o que vai This group acontecer, that we're olha. watching right now has Todos actually juntos, perfected ó, a technique where they're nadando na creating mesma a wave. posição, com a mesma And that velocidade, wave helps to wash the provoca a iceberg onda, apart, and also a onda to vai, allow ó, the seal to get washed off the ice. balança o pedaço de gelo e a pobre foca After the animal went into the virou water, almoço. we saw that it had been secured by one of the large Dentro females. d'água, animais It had que a fizeram finger uma mouth. estratégia. There it is. He's Note, got eles it. fizeram uma Yep. estratégia. Eles se reuniram, It's not over yet, voltaram, guys. That ficaram seal numa is still distância exata, nadaram na mesma velocidade, juntas, porque sabia que ia provocar onda, a onda ia balançar, o gelo ia derrubar ali embaixo. Note como esses animais já conseguiram evoluir. A chegar ao ponto de pensar assim. Então esses animais, será que têm livre-arbítrio, então? Kardec também pergunta isso. Na questão 595, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? E os espíritos respondem, não são simples máquinas como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Mas eles sentem com naturalidade quando deve ou não deve ajudar o outro. Observem essa situação aqui, olha. Tem um cágado virado de cabeça para baixo. Se não desvirarem ele, ele morre. Ele não consegue desvirar sozinho. O outro percebe isso, ó.
Ele poderia simplesmente passar, mas olha o que, é que ele faz. Olha. Ele vai lá, olha lá o que, é que ele faz. E aí o outro deve ter agradecido na linguagem dos cágados, né? Eles são, então ele tem uma opção de fazer ou não fazer. Chega até esse ponto, ó, de ser ranzinza nessa opção. Ó, o gatinho tá preso, aí o pássaro vai lá e diz, vou ajudar a soltar você. Mas gato é malandro, né? Aí ele, ó, já que você fez isso, que ele fique preso. E ainda tem aqueles que arrumam confusão com os vizinhos. E pensa que leva desaforo para casa, é? Ó, briga no fundo do mar. Um atirando pedra no outro. É? Não leva o desaforo para casa. Como é que dá para entender uma coisa dessa? Aí a gente se pergunta, então será que os animais têm algum tipo de sensibilidade paranormal, espiritual? É muito comum a gente ver animais, olha, participando do evangelho no lar. No momento do evangelho no lar, nós temos 3 animais lá em casa, 3 cães. Todo domingo, às 18h30, na hora que a gente vai fazer o evangelho, eles correm e sentam, cada um no seu lugarzinho, cada um já tem seu lugar. A mais velha senta de lado de mim, a do meio senta embaixo, na frente de minha esposa, e o menorzinho senta no colo dela. Todo domingo. E eles ficam quietinhos, escutando até a hora de terminar. Aqui é a gatinha, ó. Essa gatinha é a gatinha da nossa companheira Selma Amorim, da Federação, que não perde um evangelho. Todo evangelho ela está lá participando com a família. E olha o que a Maíse Braga, uma excelente palestrante de Braíse, lá de Brasília, nos diz aí. Quando era adolescente, tínhamos uma cachorra chamada Melica, era uma poodle. Ela viveu muitos anos, uns 15 anos. E toda terça-feira à noite era dia de evangelho na minha casa. Às vezes, por motivos estranhos a nós, nos esquecíamos da hora do início da prece. E era impressionante como a cachorra nos lembrava. Porque ela começava a correr em volta da mesa da sala, latindo e, naturalmente, pressentindo a presença dos espíritos. Aí, então, a gente se percebe. Eles têm essa percepção. Será, então, que os cães têm mediunidade? Tem algum tipo de mediunidade? Os animais, de um modo geral? No livro Os Animais Têm Alma, de Ernesto Bozano, como eu já falei aqui, o autor, nessa importante obra, narra 130 casos de manifestações de assombração, aparições e fenômenos supranormais com animais. Discorre sobre várias classes de fenômenos metapsíquicos, concluindo que somos forçados a admitir a existência de uma subconsciência animal, depositária das mesmas faculdades supranormais que existem na subconsciência humana. Então quer dizer que o animal tem um tipo de mediunidade parecida com a do homem, similar à do homem? Então a gente vai a Kardec. Emmanuel já nos ensinava, disse, quando houver dúvida entre alguma coisa e o que Kardec diz, fiquemos com Kardec. E o que Kardec diz, na Revista Espírita, de maio de 1865, na página 129, é que o animal, seja qual for, não pode traduzir seu pensamento pela linguagem humana. Suas ideias são apenas rudimentares. Para ter a possibilidade de exprimir-se como faria o espírito de um homem, ele necessitaria de ideias, conhecimentos e um desenvolvimento que não tem e nem pode ter. Tende, pois, como certo, que nem o cão, o gato, o burro, o cavalo ou o elefante pode manifestar-se pela via mediúnica. Isso é fato. Nenhum animal vai conseguir receber uma mensagem psicografada ou ter uma manifestação. Isso não vai acontecer. Eles não têm mediunidade como
as pessoas como nós temos. Mas tem sensibilidade. Os gatos, então, roda e vira, você vê um gato assim meio espantado, se assustando alguma coisa. Eles têm, eles percebem, sim. Mas não tem mediunidade no sentido que a gente conhece. Não é? Então, mas quando eles desencarnam, o que acontece com esses animais? Kardec também tinha essa preocupação. E pergunta, após a morte, conserva a alma dos animais, a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Aí eles respondem, conserva a sua individualidade, ou seja, continua ele mesmo, mas a consciência do seu eu não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Na 599, Kardec então pergunta, a alma dos animais é dado escolher o animal em que encarne? É interessante. Se o animal poderia escolher em que tipo de animal ele poderia encarnar. Ah, estou cansado de ser cachorro, agora eu quero ser um gato, porque né, as fêmeas sempre dizem, ele é um gato e tal. Eu quero ser um gato, quero ser um elefante, quero ser um camelo. Não, não tem isso. Não existe possibilidade nenhuma de um animal optar por chegar a querer reencarnar, né? Ter uma nova encarnação como outro tipo de animal. Mas tem animais, então, no plano espiritual? Sim, tem. Vamos ver algumas passagens. Ah, tá, ele conclui. Não, porque ele não possui livre-arbítrio. Tá? Então, ele não tem livre-arbítrio, não pode ter essa opção. Tem animal, então, no plano espiritual? No livro Nosso Lar, que a grande maioria de nós aqui já conhece, tem uma passagem que vocês vão lembrar, onde ele diz aqui, no portão, após longos minutos, Narcisa e André Luiz ouviram o latido dos cães, que precediu a caravana dos samaritanos. Narcisa esclareceu que eles eram de grande importância para a proteção contra os monstros que habitam o umbral. Por fim, surgiu a caravana por inteiro. Além dos cães, havia 6 grandes carros, tipo diligência, umas carruagens, puxados por animais semelhantes aos muares terrestres, os burros, né? Acima deles voavam pássaros de grande porte, que emitiam sons específicos. Então, só nesse trecho de Nosso Lar, a gente percebe cão, muares, né? Burros, pássaros, tudo isso no plano espiritual. Em uma outra narrativa breve, do livro Violetas na Janela, a criança narra que os animais aqui são amados, protegidos, são amigos. Temos nas colônias animais domésticos e muitos outros que ajudam socorristas. No educandário, há muitos animais que encantam as crianças. No bosque há várias espécies, todas doces e amigas. Quem tem cachorro sabe o que é, né? Você sai de casa, vai no supermercado, passa 10 minutos, volta. Para eles é como se você tivesse passado 3 dias. É a mesma alegria. Se você fizer isso 10 vezes, é 10 vezes festa. Eles são doces, gentis, amigos, carinhosos. É algo fantástico. Eu tenho 3 em casa e para brigar, para agradar todos. Olha, ontem aconteceu um negócio extremamente interessante. Tem uma cadelinha que é filha de um dos nossos animais. E está com meu filho. Meu filho viajou, deixou lá em casa. Ela é novinha, tem 4 meses, 5 meses. Como ela é muito pequenininha, de vez em quando eu pego ela e coloco no colo, no braço. Eu fico colocando ela. O mais novo que tem em casa, que é um macho, ontem ele não comeu de manhã, não comeu meio-dia e não comeu de noite. E ele é bom de boca. Aí eu disse, o que está acontecendo? Eu disse, meu Deus, será que ele está com algum problema? Lá no nosso quintal tem muito mato, muita planta, muita coisa. Será que ele comeu alguma coisa que fez mal? Ou uma lagartixa, sei lá, alguma coisa assim. Aí liguei para minha esposa, ela está em São Paulo no momento, aí falei com ela, ela disse, não, pode ser alguma coisa, alguma disposição, algum negócio. Aí, de repente, me deu um estalo. Eu botei a comida, ele olhou assim para o caquinho de comida, nada. Aí disse, peraí, parece que o anjinho da guarda veio aqui e deu uma futucada. Eu peguei ele, botei aqui no braço, aí fez, ô Toby, tudo bom, amor de minha vida. Comecei a cheirar ele o rabinho balançando. Aí fiz dengo, cocei a barriga dele, virei, para cima, cocei a barriguinha dele, dei uns 4 cheiros nele, botei no chão, ele correu para a cumbuca, comeu tudo. Com ciúme.
com ciúme da outra cadelinha, imagine. Como eles têm esses sentimentos. Isso é tão engraçado, tão interessante, né? Aí agora a gente entra num assunto que é um pouco mais delicado. A questão da castração dos animais. Tem muita gente que é contra esse tipo de procedimento. Kardec pergunta também sobre isso. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida se nocivas espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? A resposta dos espíritos é: Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Claro, se você for fazer isso, você tem que obedecer todos os critérios, né? Fazer tudo com anestesia, com um médico apropriado, com um cirurgião veterinário, tudo direitinho. Você vai evitar um monte de problemas. Vejam essa notícia. Número de cães e gatos nas ruas do Brasil já passa de 30 milhões. É uma notícia de 2019. Esse número já é bem mais elevado. Então é muito comum a gente ver essas situações. Ó. Cães abandonados nas lixeiras, catando comida, pedindo qualquer coisa. De vez em quando, uma alma nobre junta um pouquinho de comida, vai e coloca alguma coisa nas ruas. Todo passando fome, necessidade, se reproduzindo. A Rádio Boa Nova colocou uma matéria dizendo que a maioria dos animais abandonados é fruto de gestações acidentais. Muitos filhotes, alguns recém-nascidos, são abandonados todos os dias nas ruas e, na maioria das vezes, morrem vítimas da fome, das doenças e da maldade humana. Com a castração, isso poderia ser evitado. Uma amiga nossa, que trabalha lá na Mansão do Caminho, em Salvador, ela participa da Mansão do Caminho, inclusive é muito amiga de Valdo Franco e tal. Ela nos contou, ligou para mim, dizendo: Cigalo, você não sabe a quantidade enorme de cães de luxo, caríssimos, que estão aparecendo todos os dias nos lixões de Salvador. O pessoal, durante a pandemia, não tinha como sair, ficava dentro de casa, começou a comprar os animais, e agora está voltando para trabalhar, não tem com quem fica esses animais. Sabe o que é que eles fazem? Jogam no lixo. Animais caríssimos. Elas todo dia tem. Aí acontece esse tipo de situação. Ué. Uma amiga nossa, que é palestrante, inclusive aqui também, ela cuida de muitos animais. E um dia ela colocou que tinha feito a castração de uma cadela, que ela encontrou na rua, doente, com muitos problemas, cuidou, tratou e providenciou castrá-la. Uma outra amiga espírita ligou para ela e disse: você fez um ato reprovável, você tirou a opção dessa cadela de se reproduzir, uma coisa que Deus deu para ela. Aí ela ficou espantada assim: você não deveria ter feito isso, você foi contra a natureza. Ela disse: minha amiga, infelizmente eu já fiz, ela já está castrada, eu fiz conscientemente, continuo achando que fiz a coisa correta. Tudo bem, passaram-se uns 5, 6 meses, essa mesma pessoa ligou para ela: fulana, olha, eu peguei aqui uma gatinha para criar. E ela estava aqui comigo, muito carinhosa e tudo, mas a gatinha dava umas incertas. Gato sai muito, né? Vai para a rua e tal. E se numa incerta dessa, quando eu percebi, ela estava barrigudinha. Não é que ela teve 8 filhotes. Mulher, pelo amor de Deus, me ajude, que eu não sei o que é que eu faço. Me ajude a quem doar esses animais. Como é que você vai arranjar de uma hora para outra 8 pessoas para doar 8 gatos? Sabe o que foi que essa moça que condenou e criticou a castração fez? Pegou os 8 gatinhos, colocou dentro de um saco, levou para a lixeira e colocou lá. E tem gente que ainda faz isso. Ó. Coloca com as patas amarradas e a boca, não dando chance nenhuma ao animal de tentar sobreviver. Olhem isso. O camarada viu um movimento na cesta de lixo, ó. Quando ele foi lá, que foi olhar. Olha o cãozinho como estava, olha. Amarrado, pela boca, pelas patinhas, ó. Um cãozinho novo, ó, de uma raça bonita, definida.
Gente, isso é falta de humanidade. Você não quer castrar e faz isso. Então eu vou trazer aqui para vocês a minha opinião. A opinião aqui, ó, desse gordinho que está falando galo, eu. Não estou falando de nada, é minha opinião, que eu vou botar aqui, ó. Minha opinião, entre a alternativa cruel do abandono ou a castração, considero mais sensata esta última, a castração. 1000 vezes preferível a deixar as multiplicadas crias virem ao mundo e depois abandoná-las, ou o que é pior, sacrificá-las. Eu penso assim. Cada um tem o direito de pensar como quer. Mas eu castro as minhas fêmeas lá em casa, as que tem, achando que estou fazendo o melhor para elas. Primeiro dou a oportunidade de ter uma cria, né? Tem, depois a gente manda castrar com tudo direitinho, nas melhores clínicas, tudo bonitinho. Ela fez lá, já dá para usar até biquíni, que está toda charmosa. Cirurgia bem feita, ótimo. Uma coisa linda. Quer dizer, ela está lá brincando, não vai evitar problema de câncer de útero, de mama. Uma outra que a gente tinha, já pegou velha, não tivemos, na ocasião não fizemos isso. Resultado, a gente teve que fazer uma cirurgia dificílima, ela quase morre. Teve que tirar vários nódulos. Teve que tirar a mama, que já estava comprometida. Então, como é que ocorre a evolução dos animais? Na questão 602, olha como Kardec pergunta as coisas dos espíritos sobre os animais. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, respondem os espíritos. É por isso que para eles não existe expiação. Essa frase é importante para que a gente entenda o que nós vamos falar mais adiante. Para os animais não existe expiação. Entendam. O sofrimento, dizem os espíritos, para o homem é depurador, de depuração. Vai depurar você o sofrimento. Para o animal é pura dor. O sofrimento para o homem é depurador. Para o animal é pura dor. E a gente vai entrar, então, num tema delicadíssimo, que é a eutanásia em animais. Eu vou trazer aqui a opinião de um dos considerados o maior especialista na área espírita, que é o professor Marcel Benedetti, que é um biólogo veterinário e tem 15 livros espíritas escritos sobre os animais e o espiritismo. Como todos os animais merecem o céu, meus amigos inteligentes, os animais conforme o espiritismo, curando animais com homeopatia, errar é humano, perdoar é canino, todos os animais são nossos irmãos e por aí vai. É uma das pessoas mais gabaritadas para falar sobre esse assunto. E o que é que ele diz? E a questão da eutanásia, que é outro ponto tão... Como é que o espiritismo vê a eutanásia dos animais, Marcelo? Então, é preciso fazer uma diferenciação entre eutanásia e sacrifício. Tá. Porque quando se pensa em sacrifício, a gente pensa logo naquela coisa mais pesada, né? Sacrifício aos deuses, né? Joga a criança no vulcão, aquela coisa meio triste, né? Mas isso é o sacrifício, né? Mas eutanásia não, eutanásia significa morte branda, morte tranquila, né? Então, na verdade, o sacrifício acontece quando a pessoa não está se importando muito com a saúde do enfermo animal ali, né? E alguém diz assim, ele vai sofrer. Então é melhor sacrificar antes que ele sofra. É sacrificar mesmo, porque o bichinho pode ainda ter uma sobrevida e uma qualidade de vida por um bom tempo, né? Se ela tiver boa vontade de tratar o animalzinho. E eutanásia é diferente, a pessoa está fazendo o possível para aliviar o sofrimento daquele serzinho lá, está fazendo todo o tratamento possível existente, está fazendo cirurgia, está fazendo tudo que possível que esteja ao alcance. Sim. Mas chega um momento que, por mais que se faça, o sofrimento persiste e aumenta cada vez mais. Aí é interessante que se faça eutanásia e o espiritismo não condena dessa maneira, quando é feito dessa maneira. Tanto que Emmanuel diz que se o animal chega no determinado grau de sofrimento, é importante que se faça eutanásia. Mas depois que já tentou de tudo. Sim. Né? Não antes. Então é uma maneira de aliviar um sofrimento. Então a gente está pensando no sofrimento do animalzinho, não está pensando no trabalho que eu vou ter, não estou pensando no gasto que eu vou ter, estou pensando no sofrimento que ele já está tendo e que é irreversível. E como você já disse antes, no primeiro bloco, o animal ainda não tem essa autoconsciência, esse sofrimento a mais
é desnecessário. Isso. Não estaria auxiliando no processo de evolução, porque ele não faz uma reflexão sobre causa, consequência, Isso, quer dizer, não existe. ele não passa por expiação. Então ele aprende o que é sofrimento. Então ele já passou por um período longo de sofrimento, ele já sabe, já aprendeu, chega, né? Então aí você pode fazer eutanásia para aliviar o sofrimento dele, para que ele volte para o plano espiritual e retorne depois para uma vida física num corpo novinho, sem sofrimento. Bom, tá aí a opinião de quem entende no assunto. É claro que isso é uma opinião de cada um de vocês. Eu precisei tomar essa atitude e nosso cão já não tinha mais a menor condição. Ele pegou a doença do carrapato 2 vezes. Fizemos tratamento, fez quimioterapia, fez tudo o que foi possível. Ficou internado, transfusão de sangue. Tentamos de tudo. Chegou a um ponto que ele baixou a cabeça, não bebia mais água, não comia, só levantava os olhos e como que pedindo para acabar o sofrimento. E dói, viu? Outra coisa, já que a gente está falando de animais, uma coisa que a gente não poderia deixar de tocar aqui é quanto ao consumo de carne animal por nós. No livro Violetas da Janela tem uma passagem interessante quando ele diz: mas alimentava-me ainda uma vez por dia, nutria-me de frutas, caldos de ervas, doces, pães, tudo baseado em vegetais. Não se mata animais para alimentar. Gostava muito de tomar água. A água é diferente, é cristalina, é fluidificante e energética. Visto isso, a gente já leva uma conclusão que lá não mata animal para comer, no plano espiritual não. Então todo mundo vai ter que ser vegetariano seguindo esse princípio, esse conceito. No livro de Valdo Franco, Raul Teixeira, Diretrizes de Segurança, está bem ali. Aí. É um livro excelente, tem diversas perguntas a respeito de como devem se portar os médiuns. Aí ele pergunta no capítulo 86, a alimentação vegetariana será mais aconselhável para os médiuns em geral? Raul Teixeira então responde, para o médium verdadeiro não há a chamada alimentação ideal. Embora recomende bom senso que se utilize uma alimentação que não lhe sobrecarregue o organismo. A alimentação não define por si só o potencial mediúnico dos médiuns, que deverão dar muito mais validade à sua vida moral do que a comida, obviamente. Por outro lado, a resposta dos espíritos à questão 723 de O Livro dos Espíritos é bastante nítida a esse respeito, deixando o espírita bem à vontade para a necessária compreensão, até porque a alimentação vegetariana não indica nada sobre o caráter do vegetariano. Lembremos-nos que o médium Hitler era vegetariano e que o médium Francisco Cândido Xavier se alimentava com carne. Então, isso por si só não define nada de ninguém. Mas ali ele fala uma questão, a questão 723 do Livro dos Espíritos, que ele diz que por si só já responde. E o que diz essa questão 723? A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza. A pergunta é muito clara. A alimentação animal com relação ao homem é contrária à lei da natureza. A resposta dos Espíritos é, dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclama a sua organização. Então, gente, se alguém já conseguiu chegar à condição de ser vegetariano, que maravilha! Mas faça isso orientado por um nutricionista, um nutrólogo, faça direitinho para que não haja falta do que é necessário para o seu organismo. Mas se você ainda não conseguiu, você ainda gosta de um franguinho, um peixe, uma carne, o que for, não precisa dormir com a consciência pesada por causa disso, não. Se você é vegano, melhor ainda. Você só precisa ser consciente. Quando determinadas pessoas que passam a não consumir carne animal e começam a implicar com os outros. Ah, você não deve consumir carne animal, não faça isso, você está matando um ser para se alimentar. Aí, numa ocasião, uma entidade chegou para um irmão que estava fazendo essas assertivas. Então, ele disse, meu irmão, é maravilhoso se você já conseguiu chegar ao estágio de ser vegetariano. Mas você tem que ser coerente como em tudo na vida. Porque você está dizendo que não deve matar animal para se alimentar. Mas você está com uma pulseira de relógio feita de couro animal. Você está com um cinto feito de couro animal.
Você está com um sapato feito de couro animal e vai se sentar num banco feito de couro animal. Você tem que ser coerente. É isso que a gente precisa ter. Então, finalmente, como é que a gente deve tratar os animais? Nossos benfeitores, diz Chico Xavier no livro Mandato de Amor, nos esclarece que é preciso que todos nós consideremos que os animais diversos a nos rodear a existência de seres humanos em evolução na Terra são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmos o próprio princípio inteligente. Ora, se nós já sabemos que a lei divina institui a solidariedade entre os seres, continua Chico, por isso devemos facilmente concluir que a nós, seres humanos, Deus outorgou a condução e a proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. Daí, o nosso irmão Albert Schweitzer dizer que quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Que Jesus nos abençoe, nos permita a sua paz, nos dê muita luz. Abençoe a todos nós aqui presentes, aqueles